Uma das dificuldades que a gente encontra quando a gente quer começar a ler é encontrar o livro certo pra gente. Normalmente a gente vai pegar uma indicação de alguém, algum livro que alguém falou que seja muito bom ou que seja importante para o nosso desenvolvimento pessoal, e a gente pega esse livro e às vezes não encaixa, meio que não é exatamente a nossa vibe. Então é importante que a gente conheça vários títulos e vários temas, porque daí a gente consegue escolher qual que combina melhor com a nossa vibe ou com o que a gente quer ler. Então eu fiz esse vídeo aqui especial para você que está começando a desbravar o mundo da literatura e está querendo procurar alguns títulos que sejam um pouco menos cabeçudos, mas ainda assim que sejam bons títulos, tá? Então aqui tem até alguns clássicos, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então essa lista ela não está por ordem de qualidade ou de preferência, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos livros para ver se o tema te interessa e talvez seja uma excelente boa leitura para você. Então vamos começar pelo Cão dos Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle. Ele é um dos meus livros favoritos desse autor. Talvez você não conheça o Arthur Conan Doyle pelo nome dele, mas você conhece as histórias dele. Ele é o criador do Sherlock Holmes. Inclusive, essa é a minha história favorita do Sherlock Holmes. Qual que é a ideia por trás desse livro? Basicamente, um homem foi atrás do Sherlock Holmes porque ele queria contratar uma investigação muito específica. Ele era o último descendente de uma família que morava em uma mansão no interior da Inglaterra e ele estava enfrentando um pequeno problema, que era o fato dele estar sendo perseguido por um cachorro monstro demoníaco fosforescente. Que é um negócio meio estranho, né? Daí aqui já começa o porquê que eu gosto desse livro, porque ele dá uma abordagem mais paranormal. Se você pega a maioria dos livros do Conan Doyle, as histórias do Sherlock Holmes são todas muito cientificistas e muito criminais. Aqui a gente tem uma atmosfera mais paranormal. E eu gosto dele também porque aqui a gente acompanha durante a maior parte do livro o Watson fazendo uma investigação sem o Sherlock Holmes. Porque, né, Sherlock Holmes é um cara um pouquinho mais metódico, científico, então quando alguém fala que tem um cachorro fantasma espreitando na casa dele, querendo matar ele, meio que o Sherlock Holmes não dá tanta atenção pro caso assim. Fala, Watson, vai lá, dá uma olhada, se precisar você me chama, beleza? Daí o Watson vai lá pro interior para começar a fazer essa investigação. Então ela tem uma linha de desenvolvimento muito diferente dos outros livros. É o meu favorito do Conan Doyle, então recomendo de verdade. A segunda indicação que eu tenho é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que ela vai pegar uma abordagem bem diferente do que a gente viu no Cão dos Baskerville. Aqui a gente tem uma discussão mais focada em política e em como a política se estrutura em relação às pessoas ou à sociedade em si. Aqui é um clássico da literatura, um clássico bem acessível, inclusive. Então, se for para começar nos clássicos, eu recomendo seriamente que você comece pelo Revolução dos Bichos. E a história é basicamente a seguinte: os animais eles vivem em uma fazenda que é controlada por humanos. Os humanos não tratam bem esses animais e eles decidem começar uma revolução, e que é a Revolução dos Bichos. Então eles expulsam todos os humanos da fazenda e agora os bichos organizam as coisas. Só que já nesse começo de processo acontece um pequeno problema, que é o fato de que os porcos começaram a formar uma casta política muito privilegiada, então nada a ver com o que a gente vê na realidade, não é mesmo? E eles começam a sobrepor os outros animais, as outras espécies, em um tipo de totalitarismo em que, na prática, o que acontece é a troca de um sistema em que os humanos são opressores para um sistema em que os porcos são opressores. E isso é instrumentalizado na forma de um discurso muito fácil de ser comprado. Então você começa a entender como que algumas classes políticas e sociais começam a ganhar destaque na sociedade e começam a se tornar aquilo que elas prometeram que elas iam combater. É um livro que eu acho particularmente interessante. Esse livro é uma recomendação que eu fiz para minha mãe, ela quase me bateu, porque tem uma cena específica que ela não gostou, daí, né, pesado. No geral, é uma leitura muito boa, bem agradável, ela é fluida, então ela não é aqueles clássicos travados. O tema é muito interessante, ele traz bastante reflexão para a gente conseguir amadurecer um pouquinho mais o nosso senso de o que é política e como nós deveríamos interagir em relação a ela. Então ele traz uma discussão que talvez seja interessante de a gente começar a amadurecer em termos de política, principalmente considerando que a gente está em ano de eleição. Então talvez seja interessante para a gente já começar a amadurecer um pouquinho melhor algumas ideias. Agora, fugindo completamente da linha que a gente viu nos outros dois, a próxima indicação ela é um pouquinho mais pesada, digamos assim, que é o livro O Corvo e Outras Histórias, do Edgar Allan Poe. Se você não conhece o Edgar Allan Poe, você já deve ter visto pelo menos um filme dele, que é O Corvo. Talvez seja um dos filmes de terror mais conhecidos.
Inclusive, a história do corvo está nesse livro. O Poe ele escrevia muito contos e poemas. A maior parte da produção literária dele é contos, então são textos curtos. E esse livro, O Corvo e Outras Histórias, traz um compilado dos principais contos que a gente tem dele, dos que são alguns dos mais famosos, apesar que ele tem muito conto famoso. O meu favorito desse livro é O Gato Preto, que é um conto bem sinistrinho, tá? Inclusive, aqui já vai a recomendação. Esse livro é um livro de terror psicológico, então se você não gosta muito desse tipo de história, tem problema com pesadelo, esse é o que eu não recomendo. Agora, se você não tem esse problema, esse livro é realmente muito bom, tá? Então, aquelas histórias de terror um pouquinho menos gráficas e um pouquinho mais... que dá aquele frio na espinha, é esse tipo de livro que você vai gostar. E eu não sei se você reparou, mas eu tenho uma certa predileção para livros de mistério e investigação, então, falando sobre isso, eu não poderia deixar de lado a Rainha do Crime, Agatha Christie. Ela é de longe uma das melhores escritoras e um dos maiores sucessos editoriais desse segmento. Se não me engano, os únicos 3 livros que tiveram sucesso editorial maior do que Agatha Christie foram Shakespeare e a Bíblia. Então, ela é bem famosa. Normalmente, quando falam sobre Agatha Christie, falam muito sobre o Assassinato do Expresso do Oriente, que talvez seja o livro mais conhecido dela. Mas tem um outro que eu gosto bastante, pelo mesmo motivo que eu gosto do Cão dos Baskerville, porque ele tem uma atmosfera um pouquinho diferente. Só que no caso dela não é uma atmosfera paranormal, é um negócio meio que uma tragédia anunciada, em que você, a princípio, sabe o que vai acontecer. O nome do livro é E Não Sobrou Nenhum. Eu acho que a partir do título a gente já consegue imaginar mais ou menos o que vai acontecer na história. Mas enfim, o livro começa com uma poesia sobre os 10 marinheiros que conta sobre qual que é o destino de cada um desses marinheiros, sendo que o destino deles é a morte. Então é um poema um pouquinho estranho, digamos assim, mas ele fala sobre como esses 10 marinheiros morrem. Daí a gente começa com a história propriamente dita, que é a história de 10 pessoas chegando em uma ilha. Vamos recapitular, o nome do livro é E Não Sobrou Nenhum. O que acontece com essas pessoas? Exatamente o que aconteceu no poema. Daí agora você para e pensa, poxa, agora você já me contou a história do livro inteiro, por que eu vou ler? Porque realmente a forma como as mortes acontecem é bem interessante. E é um livro de mistério, então você sabe o que vai acontecer, mas você não sabe como nem por que as coisas estão acontecendo. Eu acho ele interessante por causa disso, porque você fica ansioso mesmo sabendo que vai dar ruim com aquelas pessoas. Isso não estraga a experiência, inclusive você quer descobrir o que está acontecendo, porque essas mortes elas não são normais. Então essa atmosfera de estranheza te prende no livro de um jeito muito bom. E é um livro relativamente curto, tá? Ela tem livros bem maiores que esse daqui. E ele é realmente muito interessante, você fica intrigado o livro inteiro. E agora, para mudar um pouquinho o estilo editorial dessa lista, eu vou fazer uma indicação de uma história em quadrinhos, que é A Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim, que é um livro muito bom, é uma história em quadrinhos que tem um lugar especial no meu coração, que foi escrita pelo Brian Lee O'Malley. Ela conta a história de um jovem chamado Scott Pilgrim e sua preciosa vidinha. Na prática, esse livro tem 3 volumes. Eu recomendo ler os 3, mas o primeiro é muito bom, é sensacional. Se você ler só o primeiro, já tá de bom tamanho. Mas eu recomendo todos, tá? E ele conta a história sobre um jovem chamado Scott Pilgrim, e sobre como que ele vai fazer para ficar com a menina que ele gosta, que é a Ramona. Só que tem um problema, a Ramona tem 7 ex-namorados do mal. E ele tem que enfrentar todos esses ex-namorados para poder ficar com ela. Isso já é posto no começo do primeiro livro, então não contei spoiler nenhum. A questão é que a estética desse livro é completamente focada em videogame. Então tem barrinha de vida, tem aquelas onomatopeias que a gente vê. O gráfico desse livro é sensacional. E o legal dessa história é que se você quiser conhecer ela um pouquinho mais, eu recomendo que você leia os quadrinhos. Mas a gente também tem um filme do Scott Pilgrim que é muito bom e uma série animada que saiu recentemente na Netflix. Então você consegue ver o livro, que é uma leitura muito rápida e muito gostosa de você fazer, e você também consegue assistir o filme e a série para comparar essas adaptações e ver o que funcionou em cada uma delas. Eu recomendo muito o livro e o filme, que eu gosto bastante tanto do livro quanto do filme, é sensacional. E também é uma leitura bem mais leve do que as anteriores, então para quem quer começar com alguma coisa mais gráfica, mais visual e mais divertida, recomendo demais o Scott Pilgrim. E queria fazer uma recomendação extra, tá? Uma das formas mais interessantes da gente começar a ler é ter um vínculo afetivo ou emocional para isso. E se você tem uma criança na tua família e você quer incentivar a leitura para ela, tem um livro que é particularmente bom, que a criançada fica louca quando lê, que é O Mágico de Oz, que foi escrito pelo Frank Baum. Tenho certeza que você já deve ter assistido o filme, mas o livro é muito bom. Ele conta a história de uma menininha chamada Dorothy, que ela é arrastada por um tornado para um mundo mágico chamado Oz.
e ela vai encontrar amigos, digamos assim, que vão participar de uma jornada e cada um deles desenvolvendo alguma habilidade ou característica que eles precisam. Tem uma história muito interessante em relação a cada um dos personagens, que eu acho que ela é mais bem elaborada no livro do que nas adaptações para o cinema, que na minha opinião até agora nenhuma das adaptações conseguiu pegar a verdadeira essência por trás do que aqueles personagens querem e de como eles não percebem que eles já têm o que eles estão procurando, eles só não conseguem enxergar isso. Então ela fala um pouquinho sobre o que nós somos, a nossa necessidade de validação externa e também ensina para as crianças que a vida é a vida, né? Então se você tem alguma criança na família, eu recomendo que você faça essa leitura com ela. Primeiro que você vai incentivar a leitura para ela e segundo que é bem engraçado você ver a cara da criança mudando quando chega na descoberta do Mágico de Oz. É nesse momento que você vê surgindo o sentimento de revolta no coração das crianças, tá? Então é divertido pra caramba. E elas gostam, tá? Então normalmente quando a gente pega literatura infantil, costuma indicar Alice no País das Maravilhas ou O Pequeno Príncipe, e eu acho que o Mágico de Oz é mais divertido que esses dois. Então, para uma primeira leitura, para dar aquela ambientação e para a pessoa gostar, talvez o Mágico de Oz seja a melhor opção. Então, se você tem alguma criança na família, um filho, algum primo, algum parente assim, um irmão mais novo, é uma leitura que eu recomendo muito, e se você puder fazer essa leitura com essa criança, vai ser melhor ainda. Então, se você se interessou por algum desses livros, alguma dessas histórias pareceu interessante para você, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você poder acessar mais fácil. Também vou deixar indicado uma animação do Conto do Gato, que é o conto do Edgar Allan Poe que eu falei que é o que eu mais gosto, que é bem sinistrinho, inclusive. E se você não tem o hábito de ler, mas você quer começar, você tem um pouco de dificuldade ou até um pouquinho de ranço de literatura, tá tudo bem, tá? Acontece. Eu fiz um vídeo com 5 passos sobre como que a gente faz para superar essa dificuldade inicial de leitura e começar a engajar em algum tema que a gente se interesse. Então, se você quiser, é só assistir o vídeo que eu vou tentar colocar aqui ou aqui. Enfim, então se você quiser participar dessa discussão, assista o nosso vídeo e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e participando das nossas discussões. Até mais e obrigado!